Graças a Deus, estamos mais uma vez para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, é com alegria que estou aqui novamente com os irmãos. Estava com saudade já. Fazia dia que a gente não vinha. Graças a Deus o Senhor tem nos abriu as portas de serviço e a gente está na correria. E levanta 4 horas e vai até 10, 11, 12 da noite trabalhando e o tempo tem sido curto. Mas graças a Deus que hoje o Senhor nos permitiu estar aqui, para a glória dele. Convido os irmãos a pôr em pé, abrir a vossa Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Do versículo 18 ao 21. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Hoje eu vou estar comentando com os irmãos uma palavra que está no meu coração há alguns dias já, que é sobre família. Vamos ler todos juntos. Colossenses 3, do 18 ao 21. Colossenses está logo depois de Efésios. Amém? Os deveres domésticos. Vamos lá. 1, 2, 3. Vós, mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder e de maravilhas, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, nessa madrugada, para adorar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Venha falar conosco através da Tua santa palavra, venha falar conosco, Senhor meu Deus, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Venha ensinar-nos, Senhor meu Deus, nesta manhã, venha nos guardar e nos proteger. Estamos começando mais uma semana e que seja uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estávamos meditando esses dias sobre família, né? E a gente vai pesquisando na Bíblia e a gente vai vendo situações e a gente vai analisando a palavra de Deus. E eu queria falar um pouco hoje sobre perdão dentro da família. Queria falar um pouco hoje sobre convivência com a família. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo é a convivência dentro da família. Mas como assim, irmãos? Porque é onde nós estamos mais próximos. É onde nós estamos convivendo todos os dias. Eu vejo o pastor algumas horas por dia e nem todos os dias da semana eu vejo o pastor. Há alguma irmã Rosane, algumas pessoas que eu conheço que têm um carisma especial. Mas a família, quando a gente fala de cônjuge, quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de esposo, pai, a gente convive dioturnamente. E são pessoas a quais a gente mais quer bem e de quem mais a gente espera, de quem mais a gente tem apreço e por mais a gente cria expectativas. E quando a gente cria expectativas, a tendência, a possibilidade de se decepcionar é ainda maior. Porque você cria um parâmetro que para você dentro de si mesmo é aquilo que é o ideal. Mas na convivência a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é outra. E muitas das vezes a gente está vendo famílias que estão passando por dificuldades por falta de compreensão, por falta de aceitação das condições dos outros. E meditando dentro da palavra do Senhor, a gente vai analisando e vendo. Se a gente for parar para ver a vida de José, ele era, na época, o caçula, estava ali junto com seus pais, junto com seus irmãos. Quem sabe ele olhava para o irmão mais velho e via nele um espelho. Quem sabe ele olhava para o irmão mais velho e via nele ali alguém que ele queria se espelhar. Mas a gente sabe a história de José. A gente sabe que os seus irmãos, vendo a situação que Deus estava levantando a vida de José, os seus irmãos decidiram então
matá-lo, mas um deles interveio e disse que não, vamos poupar a vida dele, venderam José como escravo. Mas foi aonde, irmão? Foi um estranho que pegou ele, um salteador que pegou ele pelo meio do caminho e fez isso? Não, foi a família. Foi dentro daqueles que ele mais amava, foi dentro daquele que ele mais esperava. Mas e agora? Qual que foi a reação de José dentro dessa situação? Quando ele vai cativo, ele fica na casa de Potifar, depois ele passa a ser ali governador do Egito, aí surge uma oportunidade na vida de José. Quem que vem bater a porta de José? Os seus irmãos. Os mesmos irmãos que tinham vendido ele para aquele local. Quem sabe se fosse dentro do coração do homem, ele podia dizer, agora eu vou matar todos. Tentaram me matar, agora eu vou me vingar. Mas ele não agiu assim porque ele estava firme nos propósitos de Deus na vida dele. Ele tinha ciência de que Deus tinha o controle de tudo e que Deus estava agindo na vida dele através daquela ação que seus irmãos cometeram contra ele. E agora ele abençoa aquela família. Ele perdoa os seus irmãos, traz os seus pais e ele passa a ser um canal de bênção para a sua família. E nós devemos ser assim, um canal de bênção para nossas famílias. Nós devemos ser aquele que vamos estar buscando sempre a melhor situação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas talvez você diga assim, mas é tão difícil, irmãos. Não é fácil estar nessa situação, não é fácil estar desse jeito. É verdade. Quando eu ministrava aula ali, que a gente passava por cursos de capacitação, uma vez eu ouvi uma parábola que falava sobre uma era glacial, aonde tinha uma manada de porco-espinho, e aqueles porcos-espinhos dentro daquela era glacial começaram a morrer de frio. E daí eles entenderam que se eles se unissem, eles poderiam se aquecer com o corpo um do outro e iriam passar aquela situação. Mas quando eles começaram a ficar tão perto um do outro para absorver o calor um do outro, aqueles espinhos começaram a machucar e começaram a furar uns aos outros. E eles começaram a se afastar de novo, começaram a se isolar. Mas aí voltaram alguns deles a morrer. Então eles perceberam que o seguinte, eles poderiam se aproximar de uma certa maneira e poderiam então criar uma distância de segurança, mas que eles pudessem absorver o calor um do outro e aonde aqueles espinhos não iam mais feri-los, porque eles tinham uma distância. E assim eles conseguiram passar aquela era glacial, falava a parábola. Trazendo isso para o nosso cotidiano, do dia a dia, para a nossa vida familiar, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas das vezes eu tenho que saber que o irmão tem uma certa necessidade e que o meu direito acaba onde começa o dele. E quando eu começo a entender isso dentro da família, eu começo então a não me isolar para não morrer na frieza, né? Porque se o amor se acabar, vem uma frieza muito grande. Mas eu continuo agora respeitando aquele espaço, aquele limite, daí eu consigo viver bem. E isso quer dizer essa parábola. E se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos enxergar isso muitas vezes. Por que pessoas têm tantas dificuldades de relacionamento? Muitas das vezes é só por isso, por não entender o espaço um do outro, por não entender as necessidades um do outro, e não conseguir ceder ou não conseguir equilibrar a balança. Principalmente em casamentos, é uma gangorra. A hora você está mais para cima, a hora você está mais para baixo. São concessões. A gente tem que aprender a viver fazendo concessões. Ora você requer alguma coisa, ora você concede alguma coisa. E assim nós vamos avançando. Mas vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Então, irmãos, a família, ela é algo importantíssimo na nossa vida. A família, ela é algo criada por Deus. Quando Deus criou o homem e criou os animais, e viu que o homem estava só, ele falou, não é bom que o homem viva só.
vou criar para ele uma disjuntora, alguém que vai ajudar. E ali nasceu a primeira família. E a família é um projeto de Deus. Mas muitas das vezes nós corremos o risco de esquecer de cuidar dos nossos. De que maneira? Às vezes eu enveredo por um caminho só do trabalho, achando que eu estou trazendo um benefício para a minha família, porque eu vou ganhar mais dinheiro, e esse dinheiro vai suprir algumas necessidades da minha família, e esse dinheiro vai trazer alguns benefícios. É verdade? É verdade. Mas eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter um cuidado, para que eu não avance demais, me preocupando só com o dinheiro, só com o trabalho, e esqueça de dar a minha presença para o meu filho, que eu esqueça de dar a minha presença para a minha esposa, que eu esqueça de dar a minha presença para aqueles que estão à minha volta, para que eles possam estar confraternizando comigo, porque às vezes só o dinheiro não vai resolver o problema. Só um carrinho de controle remoto, um ar-condicionado, um melhor conforto de vida não vai resolver o problema da sua ausência. Muitas das vezes os filhos eles querem um pouquinho mais dos pais. Às vezes o esposo ele quer um pouquinho mais da esposa. Às vezes a esposa quer um pouquinho mais do marido. E nós devemos ter esse cuidado para cuidar do nosso. Mas às vezes eu estou aqui dentro da igreja e enveredo dentro da igreja e faço todos os trabalhos da igreja e esqueço da minha família. Devemos ter um equilíbrio, devemos ter um cuidado para que quando o meu filho, para quando a minha esposa olhar para mim na igreja, ela não diga assim: a igreja tirou ele de mim, a igreja consome tanto o tempo dele que ele não tem mais tempo para a família. Então nós precisamos ter um cuidado. Se possível, envolvê-los e trazer junto conosco dentro dessa missão, dentro dessa tarefa, para que possamos estar com eles compartilhando isso. Se nós olharmos também em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, nós vamos ter a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. E nós vamos ver um versículo lá, que é o versículo 12, que fala que nós devemos perdoar, nós pedimos perdão a Deus, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Irmãos, se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, quem não já passou por decepção dentro da família, eu acho que vai ser muito raro alguém dizer que nunca passou por uma decepção dentro da família. Porque família é isso, é convivência, é atrito. Mas a gente precisa aprender a perdoar certas situações dentro da família, para que nós possamos viver. A maior bobagem que tem, e é o corriqueiro que acontece, é a gente se estressar com o cônjuge. É a gente, às vezes, ficar chateado com o cônjuge. Mas é normal, nós somos seres humanos que temos hormônios, que temos sentimentos, que às vezes o calor da situação faz aquecer um pouco mais. Mas a gente precisa o mais rápido possível reconciliar. O mais rápido possível perdoar, o mais rápido possível ajeitar a situação. Por quê? Você casou para esperar o Senhor Jesus voltar ou que a morte o separe. Então você tem uma longa jornada com aquele cônjuge, com aquela pessoa que está ao lado. E você vai ficar embirrado com ele por muito tempo. Para quê? É perda de tempo. Tem que viver bem com ele. Mas aí, como que consegue perdoar? Colocando em ação o amor, colocando em ação aquele desejo que você tem, que era quando você namorava. Quando você namorava, você encontrou alguém que você falou assim: eu quero escolher ele para viver bem, para passar os restos dos meus dias com ele. Aí você vai, se aproxima, começa o namoro, noiva, casa, e depois que está casado, não pode deixar aquele sentimento de namoro acabar. Quando a gente namora, a gente revela tantas coisas, passa por cima de tantas coisas, porque você está naquela parte da conquista, e daí você quer conquistar e você vai deixando, e quando casa, não quer mais aceitar muita coisa. Não estou dizendo aqui que você tem que concordar com o erro de ninguém, nem com o cônjuge, nem com o filho. Eu quero dizer aqui que a gente tem que achar uma maneira de se alinhar para viver bem, porque enquanto estamos na face dessa terra, nós somos peregrinos, irmãos, e nós temos que aproveitar a cada dia. Teve um atrito, perdoa, chama para conversar, reconcilia, é a melhor coisa que a gente vai ter, porque nós estamos aqui para viver e viver bem, para viver abençoado por Deus. Se nós pegarmos em Efésios,
a palavra do Senhor em Efésios e meditarmos nela, Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos meditar um pouquinho aqui em Efésios 6, do 1 ao 4. Diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui está falando de relacionamento de pais e filhos. Ou coisa complicada, principalmente para nós que estamos vivendo uma época de transição, uma época de costumes diferentes, uma época onde a educação está sendo totalmente diferente. Antes a gente tinha as crianças, se tinha dois adultos conversando, eles não podiam nem passar perto. Hoje a gente já não vê mais isso. Mas como eu vou tratar o meu filho? Como que eu vou cuidar do meu filho? Com carinho, com zelo, mas com correção. Com carinho, com amor, mas com admoestação. Com carinho, com amor, mas ensinando para ele o que é certo, o que é errado. Não deixamos de ensinar o que é certo e o que é errado. O que mudou hoje é como ensinar. Antigamente você ensinava ele, era no cipó. Pegava uma varinha de goiaba, pegava uma espada de São Jorge e derretia nas costas da criança. Hoje em dia mudou. Não é mais assim que faz. Agora você senta, conversa, orienta, tira aquilo que ele tanto estima. Se ele brinca demais com o celular e ele está aprontando demais, você tira, coloca de castigo. Mudou a maneira, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade que temos de ensinar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado. De ensinar para os nossos filhos o caminho em que ele deve andar, para que mais na frente nós não venhamos sofrer as consequências de criar uma criança sem limites. Mais na frente possamos sofrer as consequências de criar uma criança que não entende o limite entre o certo e o errado. Devemos fazer. Mas como que eu vou fazer isso? Passando vergonha no meu filho no meio de todos? Não. O que está dizendo aqui o versículo 4? E vós, pai, não vos provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Não devemos provocar a ira nos nossos filhos. E como eu posso provocar a ira no meu filho? Meu filho errou, fez algo, em vez de eu tentar entendê-lo e ajudá-lo, eu vou lá e esculhambo ele na frente de todo mundo. Você vai criar nele um sentimento de desprezo, vai criar nele um sentimento de revolta, ele vai criar nele um sentimento ruim. Mas eu posso chamar ele, sentar, conversar com ele, perguntar: o que está acontecendo? Por que você agiu assim? E pegar aquelas dúvidas que estão dentro da sua cabeça e orientá-lo como ele deve realmente proceder. Quando eu era criança, irmão, eu era uma criança meio levada, aprontava um bocado. Mas o meu pai e minha mãe sempre conversou comigo e conversou muito. E eles diziam para mim assim: Jonathan, se você errar, me conta a verdade. Mesmo você errado, porque se eu souber qual foi o seu erro, eu sei como te defender. Agora, se você mentir para mim e depois eu descobrir o seu erro, eu vou ficar desarmado. Então, sempre que eu fazia uma peripécia, sempre que eu aprontava alguma coisa, eu chegava neles e conversava. Falava para ele: ó, eu errei mesmo, aprontei, fiz assim, 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 assim. Aí eles sabiam me defender. Não que eu escapasse da correção, mas eles sabiam como agir. Mas para isso, nós tínhamos um canal de diálogo aberto. Sempre que eu precisava, os meus pais estavam dispostos a me ouvir. A minha mãe principalmente. Meu pai era caminhoneiro, vivia mais na rua. Mas a minha mãe tinha mais acesso. Minha mãe, só de olhar para nós, ela sabia se a gente estava triste, se a gente estava com medo, se a gente tinha aprontado alguma coisa, se a gente estava querendo mentir para ela. Só de ela bater o olho, ela já desmanchava a gente. Então esse é o caminho que nós devemos percorrer, é o zelo que nós devemos ter com nossos filhos. Estamos vivendo dias tão acelerados, irmãos, que a gente não está tendo tempo, muitas das vezes, nem para cuidar da nossa família. E é esse o alerta que eu quero trazer hoje. Tem dias que a gente está trabalhando tanto que parar para almoçar dá trabalho. Cada um come para um lado, muitas das vezes come até em pé, porque não dá tempo nem para se alimentar.
Mas aí a gente está perdendo vínculos importantes. Esse dia a gente estava trabalhando com um casal, orientando um casal, e a gente estava brincando. E daí a gente fez uma pipa, de papel mesmo, uma folha chamex, fiz uma pipa, soltei para o menino e fomos brincar um pouco na rua com ele. Daí o pai enxergou que, para fazer aquela criança feliz, não precisava entupir ele de eletrônico. Não precisava colocar ele recluso numa coisa de eletrônica. Muitas vezes é uma coisinha simples, fácil. Ele quer a presença do pai, ele quer a disposição do pai de estar correndo junto com ele atrás de uma pipa. Ele quer muitas das vezes a presença do pai ali para fazer um carinho, para ter esse cuidado. E nós temos perdido muitos e muitos adolescentes lá fora. Mas como assim, irmão? Às vezes nossos adolescentes eles entram para um quarto com um celular na mão e a gente não sabe o que eles estão vendo. A gente não sabe com quem eles estão conversando. A gente não sabe qual é a influência que está vindo sobre a vida deles. Por quê? Porque muitas das vezes estamos tão envolvidos em outras coisas que estamos sendo negligentes, não estamos participando da vida dos nossos filhos. Não estamos enxergando quais são as dificuldades que eles estão tendo. Não estamos enxergando qual é a real necessidade que ele tem. Se a gente estava conversando com uma colega minha, ela foi professora também lá no Senai, e a gente estava falando que ela quer voltar a dar aula, mas ela quer dar aula para o Estado e para os adolescentes. E eu conversei com ela e falei, olha, eu acho que eu já não tenho mais esse pique. Ela falou, não, mas eu tenho uma outra visão. Não é questão de pique, eu tenho um outro objetivo. E ela estava contando de uma adolescente, que ela deu aula para ela quando ela tinha 16 anos, e ela foi contar suas experiências. E ela falou para ela assim, professora, é o seguinte, eu experimentei mulher, e agora, 2 anos depois, eu estou experimentando homem. E agora eu estou na dúvida se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher. Aí essa professora sentou com ela, conversou, orientou, explicou para ela o que era o beabá certinho. Hoje essa menina ela é casada, tem família, progrediu. Então, irmãos, muitas das vezes nossos adolescentes estão com dúvidas tão grandes dentro deles, que se não tiver alguém que o oriente e que o ensine qual é o caminho, eles podem se perder lá fora. E nós, como pais, temos essa responsabilidade de enxergar isso nos nossos filhos. Mas o dia a dia nosso está tão corrido que muitas das vezes a gente acha que nosso filho é simplesmente um adolescente rebelde e que isso é uma fase que vai passar. E deixamos de cuidar, querendo justificar a nossa ausência com a rebeldia do adolescente. E estamos errados. Precisamos cuidar mais de perto daqueles que são nossos, cuidar mais de perto daquela herança que o Senhor nos deu, porque os filhos são herança do Senhor na nossa vida. Os filhos são algo que o Senhor nos deu para cuidar, orientar e colocar nesse mundo para ser vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos estar atentos, e isso é família. Não quer dizer, irmãos, que muitas das vezes você vai fazer tudo certo e o seu filho ainda vai te dar muita dor de cabeça. É possível, mas o que importa é que você vai estar com a consciência limpa diante de Deus, que você fez o que tinha que fazer. E a Bíblia diz que aquele menino, ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer, não se desviará dele. Ele vai lembrar, na hora de maior angústia, o que foi que você ensinou. Irmão, prova isso na Bíblia, filho pródigo. O filho pródigo chegou para o seu pai e disse assim, olha, me dá meu direito, me dá minha herdade, eu vou embora. A sua orientação para mim não está boa, a vida que o Senhor me dá para mim não está boa, eu quero viver a minha vida. O pai deu e ele foi. Mas quando ele se sentiu em aperto, totalmente em aperto, da onde que ele lembrou? Ele lembrou da casa do pai. Falou, olha, na casa do meu pai até os jornaleiros, ou seja, até os trabalhadores, tem pão. E eu estou perecendo. E ele começou a lembrar das fases boas que ele teve na vida enquanto ele estava com seu pai. E ele disse, no seu coração, caiu em si, eu pequei contra Deus, pequei contra meu pai, vou voltar e vou pedir perdão. Se meu pai não quiser me aceitar como um filho, eu vou ter pelo menos um trabalhador dele. Mas eu sei que lá eu vou ter uma vida melhor do que na situação em que eu me encontro. Porque ele tinha referência. E qual é a referência que estamos dando para nossos filhos?
como estamos agindo nas dificuldades deles, porque a família é algo especial para nossas vidas. E quando aquele jovem voltou, o pai não ficou humilhando aquele jovem, jogando na sua face os seus erros, de maneira alguma. A Bíblia diz que o pai estava olhando de longe, esperando ele voltar. E quando voltou, correu até ele, o abraçou, beijou, deu nova veste, nova sandália e um novo anel. Renovou tudo aquilo que ele tinha na vida dele. Muitas das vezes, quando nossos filhos querem se aproximar de nós, depois de uma grande falha, depois de um grande erro, e ele vai chegando, a gente, em vez de apoiar e ajudar e abraçar, falar, não, já passou, agora é uma nova situação, vamos para frente. A gente fica querendo relembrar o passado. Viu? Se você tivesse me ouvido, você não estava passando por isso. Viu? Eu te avisei. Não resolve, irmãos. A gente tem que abraçar, ajudar, levantar e colocar para andar. Esse é o nosso dever dentro da família. Mas o esposo e a esposa, como a gente faz, irmãos? O Senhor é tremendo. E o Senhor deixou algo especial quando Ele disse que a esposa deve ser submissa ao esposo. Quando fala em submissão, não fala em humilhação, irmão. A gente tem uma grande confusão sobre isso. Submissão é a esposa entender que o chefe da casa é o esposo. Só isso. Entender que a última decisão é dele. Mas ela é uma adjuntora. Ela é aquela que ajuda. Ela é aquela que levanta. Ela é aquela que faz andar. Eu lembro, e daí eu tenho referência na minha vida sobre família por causa dos meus pais. Meu pai chegava em casa embriagado, já falei isso aqui algumas vezes, de maneira tão embriagado que ele não conseguia nem comer. Mas ele saía de casa às 9 horas da manhã e falava para minha mãe assim, vou tomar uma e volto para almoçar. E eles tinham um costume do casal de só almoçar junto. E não tinha quem fizesse a minha mãe almoçar sem ele. Mas ele saía para beber, chegava em casa 4, 5 horas da tarde, tombando de bêbado, não sabia nem como chegava em casa. Aí ela recebia ele com todo carinho, colocava o prato lá, ele não comia, aí ela deitava ele, colocava ele para dormir. No outro dia, quando ele acordava, ela já estava com um café quentinho para ele, fazia aquela cabeça de galo, aquele pirão, fazia ele renovar as forças. Aí ela sentava do lado dele e falava, meu bem, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque a sua bebedeira está atrapalhando o nosso casamento, a sua bebedeira está atrapalhando a nossa vida. Daí ele ficava envergonhado e ficava um bom tempo sem beber. Depois voltava. Mas ela sempre como uma adjuntora, ajudando. Às vezes ele chegava em casa e falava assim, eu vou sair. Ela falava, para onde a gente vai? Ele falou, não, eu vou sair. Então tá bom. Aí ia lá, passava a melhor roupa que ele tinha, entregava na mão dele e falava, pode ir. Às vezes ele só ia na esquina e voltava. Queria só caçar uma confusão. Mas ela, como uma mulher sábia, ficava quietinha e passava pela prova e recebia vitória. Viveram 28 anos até que ela foi levada por uma enfermidade. Viveram 28 anos juntos, nunca vi um levantar a voz para o outro, porque ela era uma adjuntora e ainda não servia ao Senhor. Quando passou a servir ao Senhor, ficou melhor ainda. Hoje o meu pai é pastor, pela misericórdia de Deus, serve ao Senhor, mas é fruto de muitas coisas que ela passou. Então, relacionamento, irmãos, não é fácil, mas é possível. Relacionamento tem como ser bom, casamento tem como ser maravilhoso, mas vai depender de nós. Irmão, mas só a esposa tem que ser submissa, tem que aceitar isso, aquilo, tem que ajudar? Não, a parte mais difícil ficou para o homem. Como assim? O Senhor manda o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a esposa, primeira coisa, ele perdoa, ele reconcilia, ele está disposto até dar a sua própria vida por ela. Foi assim que Cristo amou a igreja. Entregou a sua vida pela igreja. Então o esposo tem que estar disposto a isso. O esposo tem que estar disposto a entender as fragilidades da sua esposa. O esposo ele tem que estar ciente que ele foi criado por Deus para uma posição de liderança e que muitas das vezes essa posição de liderança exige dele
uma postura enérgica, uma postura às vezes até forte na maneira de agir, de ser. Mas a esposa, ela foi feita de uma situação diferente, ela foi feita para ajudar, para auxiliar. E muitas das vezes a gente quer que tudo ande do jeito que a gente pensa. Mas nós estamos vivendo com pessoas diferentes, com escolas diferentes, com tradições diferentes. E aí a gente tem que estar ciente de como tratar desses atritos. Porque os atritos eles surgem, mas eles podem ser resolvidos dentro do casamento, dentro do relacionamento. E se a gente for estender um pouco mais o âmbito de família para irmãos, para tios e familiares, a gente vai muito mais além. O tempo ele não nos permite. Mas quando eu vou tratar com meu irmão, eu tenho que lembrar que ele é meu irmão. Às vezes me fere muito, porque família é isso, a gente cria expectativas. E quando você cria expectativas, a chance de você se decepcionar é muito maior. Mas não quer dizer que não seja possível viver bem. Porque na hora que as coisas arrocham, é a família quem vai se aproximar para ajudar. Eu lembro de uma feita, eu e meu irmão mais velho, dos homens, a gente brigava dia e noite quando criança. Era juntar a brigar. A confusão estava armada. Mas era ciúme do pai. Era porque eu tinha ciúme do meu pai com ele, ele tinha ciúme do meu pai comigo. Era ciúme. E daí a gente brigava demais. Mas eu lembro uma vez que meu pai levou a gente no mercado, e daí meu pai foi fazer compra e deixou a gente, assim, eu era o menor, e apareceu um guri, não sei da onde que veio, para me bater, arrumar confusão. Quem me defendeu? Aquele irmão mais velho que mais brigava comigo, aquele que a gente vivia rolando na confusão. Mas na hora que ele viu que o outro veio para me bater, ele tomou as dores, porque é meu irmão. Então, irmãos, família é isso. Nós devemos ajudar diuturnamente. Te dá trabalho? Dá trabalho. Mas lembra lá daquela parábola do porco-espinho. Vai ter uma distância de segurança, mas você não pode deixar de participar desse calor que é fraternal, desse amor fraternal. Óbvio, se está te prejudicando, se tem coisas que faz que não é bom para a sua conduta, você cria uma distância de segurança. Mas você não pode deixar de amar, você não deve deixar de buscar, de pregar a palavra, de interceder, de orar por ele, por jejuar, buscar. Hoje, a família do meu pai, eu acho que 90% é evangélico, serve ao Senhor. Mas começou com o meu tio aceitou Jesus quando tinha 14 anos. Ele foi a janela, ele foi a porta aberta de salvação para a família. E muitos anos depois que a família veio chegar. Não foi assim instantâneo. Quem sabe você não entende, mas você é a porta de Deus aberta dentro da sua família para levar o evangelho da salvação. Às vezes você não entende, mas você é o atalaia do Senhor dentro da sua família para pregar o evangelho. Ah, irmão, eu falo de Deus, mas ele não aceita. Mas ele está ouvindo. A palavra está sendo plantada no coração dele. E muito mais do que as palavras, o seu testemunho vai falar muito mais alto. O seu testemunho dentro da sua família vai fazer com que na hora do aperto, na hora do arroxo, eles vão procurar aquela que serve a Deus. Vai procurar aquele que serve ao Senhor. Aquele que tem uma palavra de ânimo. Aquele que tem uma palavra de amor. Aquele que tem uma palavra de esperança dentro da família. É você que serve ao Senhor, porque eles sabem que o mundo lá fora é só destruição. Eles sabem que o mundo lá fora é só bagunça, perdas. Mas eles sabem que o Senhor Jesus Cristo pode te usar para orar por ele ser curado, para orar por ele encontrar um emprego, para orar por ele ser liberto de um vício, liberto de um demônio. Ele sabe. E na hora que as coisas arrocham, é através de você que Deus vai agir. Então não desista da sua família, não desista de interceder pelos que você ama, não desista. Busque e o Senhor vai retribuir. O Senhor vai no momento certo alcançar aqueles.
Irmão, mas eu estou muito ferido. Eu estou muito chateado com a minha família. Eu estou muito entristecido. Lembra de Mateus 6, versículo 12, aonde a gente diz naquela oração modelo, onde o Senhor nos ensinou: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, irmãos, se nós queremos algo de Deus, nós precisamos primeiro ofertar a Deus. Muitas das vezes a gente erra. Imagine, irmão, se Deus fosse como eu. Eu fico pensando, Senhor, se o Senhor fosse como eu estava enrolado. Porque quantas vezes já errei, quantas vezes eu falo que não vou fazer tal coisa e volto a fazer, quantas vezes eu faço um propósito e na hora de cumprir eu não cumpro, quantas vezes, Senhor, e o Senhor tem misericórdia e o Senhor perdoa, desde que seja um arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E por que muitas das vezes, quando aqueles que pecam contra nós, que erram contra nós dentro da família, quando ele vem buscar essa misericórdia, ele encontra só o juízo? Nós precisamos ter o amor de Deus dentro do nosso coração, para que possamos perdoar aqueles na nossa família. Relacionamentos nunca foram fáceis. Se nós formos lembrar de Moisés, Arão e Miriam eram participantes da bênção de Deus sobre a vida de Moisés, mas levantaram contra Moisés. Foram contra Moisés porque Deus falava com Moisés e não falava com eles da mesma maneira, e o Senhor os repreendeu duramente. Os irmãos de José venderam ele, mas na hora oportuna José os abençoou. José orou por eles, cuidou deles, deu mantimento, trouxe para perto. Então, quem sabe nesta manhã o Senhor está falando com você, que está com um problema na família e não consegue perdoar. Eu te convido nesta manhã a liberar o perdão de Deus na vida dele. Não é o seu perdão, é o perdão de Deus, porque perdoa quem ama. E a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos nos espelhar em Cristo, que entregou a sua vida por nós, porque nós não podemos ceder um pouco e aceitar as dificuldades dos outros. Não, repito, não estou dizendo em concordar com o erro de ninguém. Estou te convidando a entender as dificuldades de alguém que leva ele a errar, que leva ele a te entristecer, que leva ele a cometer algo que você não concorda e que muitas vezes não está pautado dentro da palavra. Mas estou te convidando nesta manhã para praticar a misericórdia, para praticar o amor fraternal, aquele que o Senhor teve por nós, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, e por esse amor tão grande e tão maravilhoso, Ele nos resgatou. E se o Senhor nos resgatou e nos deu o direito de salvação, por que nós não podemos amar a nossa família, aqueles que pertencem ao rol da nossa família, de maneira a dedicar-nos a orar, jejuar, consagrar, buscar a salvação dele, buscar a reconciliação com ele, para que o Senhor possa agir de maneira especial, não só na vida dele, mas na sua vida também. Então, a palavra que eu tenho de Deus para nós nesta manhã é essa: família não é fácil, mas família é um projeto de Deus. Família é algo que nós devemos cuidar, família é algo que nós devemos trabalhar por ela, investir nela, zelar dela, porque o Senhor um dia vai requerer de nós, principalmente aqueles que estão com o coração fechados. Abra o seu coração para o perdão, deixa Deus agir. Ah, mas ele não quer nem assunto comigo, não tem problema. Vai lá, tenta reconciliar. Se a pessoa não quiser, deixa ela com Deus. Vai chegar o momento que ela vai aceitar. Mas continue orando, jejuando, buscando a salvação. Continue investindo na sua família. Se o seu casamento não está da maneira que você gostaria que estivesse, invista mais nele. Se o seu filho não está da maneira que você quer que ele esteja, invista mais nele. Seja na educação, seja no jejum, seja na oração, seja na sua presença junto com ele, seja o que for, invista mais nele.
Nunca desista dos seus filhos, nunca desista do seu casamento, nunca desista das promessas de Deus para a sua família. Não desista dos seus irmãos, não desista do seu pai, pois a família ela é um projeto de Deus. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor, glórias a Deus. Que maravilha de palavra, né, irmão, sobre a família, né? E é um assunto muito importante, porque cada dia mais o ser humano se torna mais conflituoso, com dificuldade de relacionamento. E essas pessoas na sociedade com dificuldade de relacionamento, um ser humano mais individualista, um ser humano mais que cobiça mais, preocupado mais com coisas materiais do que com sentimento, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, as pessoas amam menos, são mais vingativas, são menos sensíveis, e aí as pessoas formam família um dia. Então ele traz essa cultura, esses costumes para a sua família. E aí, se a pessoa não tiver verdadeiramente o amor de Deus, porque o amor ágape, o amor de Deus, é diferente do amor filos, que é o amor conjugal. Quando você consegue a obediência a Deus de verdade, automaticamente você conduz a família. Porque ele falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus, ele é obediente. Aquele que é obediente, ele não vai trair. Aquele que é obediente, ele não vai machucar com palavras. Aquele que é obediente, ele não vai entristecer o cônjuge, não vai falar mal, vai respeitar, porque ele é obediente a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então eu entendo assim que o amor a Deus de verdade leva você a ter um amor verdadeiro com o seu cônjuge, leva você a ser obediente. Aí no demais é você investir, que nem o irmão falou. O investimento é muito importante, porque quando você reserva tempo para o seu filho para fazer algo com ele, quando você reserva tempo para a sua esposa fazer algo com ela, você está investindo. E reservar tempo, sem celular por perto, sem papagaio, sem cachorro, sem ninguém, só com a pessoa. Eu acho bonito quando o esposo vai lá e lava uma vasilha junto com a esposa, faz alguma coisa junto com ela. Quando você vai lá e brinca junto com o seu filho, esse momento que você faz algo com a pessoa é o conviver. Tem pessoas que não conhecem o filho que tem, porque não convive, não faz alguma coisa junto. O meu irmão mesmo, ele sai lá do final da Várzea Grande, assim, mãe, eu vim de lá aqui para almoçar com a senhora. Aí ele vai lá, compra um marmitex, vai lá e senta para almoçar com ela. Ele faz isso direto, ele reserva tempo com ela. Então, quando você reserva tempo para fazer alguma coisa com a pessoa, isso é o conviver. As pessoas vivem, mas elas não convivem. Vivem no dia a dia. Eu falei para os irmãos um dia que eu levei o meu carro para consertar um risco bem grande, estava no carro, falei, esse risco está feio, vou mandar arrumar. Aí eu cheguei lá, o homem olhou assim, o funileiro olhou, deu uma volta no carro assim, falei assim, você não tem só esse risco, você tem um monte de risco no carro. Aí comecei a observar, tinha mesmo. Eu tenho que pintar o carro inteiro? Aí falou assim, você não conhece o carro que você tem. Aí é verdade, todo dia aquela correria, trabalha, nem lava o carro direito. Então, quer dizer, eu não conhecia o carro que eu tinha. Tem pai que não conhece o filho que tem. Só descobre a hora que ele já está em más amizade, a hora que já está na delegacia, a hora que a filha já está grávida, aí que ele vai preocupar. Então, se nós não convivermos, investirmos, reservarmos um momento específico para aquela situação, como a gente faz com Deus, a gente reserva um momento só para o Senhor. Seja oração de madrugada, oração meio-dia, oração em casa, mas você reserva um momento para o Senhor, para ter um bom relacionamento com Ele. Se eu quero ter um bom relacionamento com a minha família, meus familiares, eu tenho que reservar um tempo para Ele. Que nem, por exemplo, aqui na igreja, nós temos atividade todos os dias da semana, de manhã, tarde, todos os dias. Mas as pessoas chamam para pregar em outros lugares, para cooperar em outros lugares. Aí eles perguntam assim, qual o dia que o senhor tem tempo? Eu falo assim, eu só tenho sábado quando não tem atividade. Aí a pessoa diz, mas você não tem culto quinta-feira aí? Você não pode cooperar com ele? Não posso, já estou agendado. Toda vez que alguém me convida, eu falo, já estou agendado. Eu estou agendado com a minha família, aquele dia é deles. Naquele dia é deles, não tem jeito, já estou agendado. Mas você está agendado onde para que eu vá lá assistir a pregação? Eu falo assim, só se você for lá em casa. Já tá, você tem que reservar. Se você não reservar, você acaba ocupando com outras emergências, outras urgências. Aí UTI é urgência, aí tem gente morrendo na UTI, você tem que ir. Se você não reservar, não agendar, não fizer isso,
não reservar um tempo para as pessoas que você relaciona, vai ter conflito. E o princípio do respeito é muito importante, irmãos, muito importante. Eu falei para os irmãos aqui que Janete Riva é um dos pregadores, é um dos palestrantes mais famosos que tem sobre a família. Ele estava dizendo assim, falei para os irmãos aqui, que ele chegou até o avô dele deu o abadá, que é aquela camisa que eles compram para pular carnaval. Aí ele queria pular 17 anos, aí a mãe dele falou, você não vai? Eu falei assim, eu vou sim, mãe, vou fazer 18 anos, todos os meus colegas vão. Você não vai não, quando você estiver debaixo do meu teto aqui, você não vai essa coisa de pular carnaval não. O meu avô até já comprou, o seu pai, meu avô já comprou o abadá para eu ir. Eu falei, você não vai, está debaixo do meu teto, você não vai. Aí ele falou assim para ela, é assim que a senhora diz que me ama? Não deixa eu fazer o que eu quero? Eu falei assim, quem falou para você, meu filho, que eu quero o seu amor? Eu não quero o seu amor não, eu quero o seu respeito. Ela até assustou, minha mãe não quer meu amor. Não quero o seu amor não, eu quero o seu respeito. Ele ficou pensando naquilo, isso ele era jovem, hoje já estudioso, cientista, pesquisador na área de família, e é palestrante no mundo inteiro sobre família. Ele falou assim, hoje eu entendo quando minha mãe falou que não queria meu amor, queria meu respeito, porque eu fui pesquisar sobre amor, o princípio fundamental do amor é o respeito. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Como é que você vai desrespeitar a sua esposa se você beija na boca dela todo dia? Abraça ela todo dia, conversa com ela todo dia, não tem nem como sair um desrespeito ali. Então as pessoas, elas param de respeitar, porque param o contato, para o cafuné, para de pegar no cabelo, para de beijar na boca, para de dar mão dada, para de namorar. Então, a hora que vem um problema, não respeita, já fala alguma coisa, já ofende. Então, esse relacionamento, essa comunicação, esse reservar tempo, gera o que? O amor, que gera o respeito. Respeito. Você respeita as diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Você respeita a opinião do outro, você pode até não, mas você respeita. Você respeita o posicionamento da outra pessoa, esse respeito, princípio do amor. Aí eu estava olhando na Bíblia Sagrada, Deus falando assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Respeitar a vontade de Deus. Então, aquele que ama Deus, respeita a vontade dele. Então, o princípio do amor é o respeito. Mas você conquista isso, você é trabalhado e conquistado. Se você entra, para você resolver relacionamento, você tem que entrar na história do outro. Eu só vou entrar na sua história se eu reservar tempo para você. Aí eu entro, se eu conviver com você um momento, que nem por exemplo, eu falei para os irmãos aqui, meu filho quando criança tinha um joguinho que não era de violência, chamado Minecraft, de cubinhos para fazer construção. E como eu sabia que o livro chamado Inteligência Emocional, de Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury, fala sobre entrar na história do filho. Então o que eu fiz? Chegava cansado em casa, reservava 15 minutos, sentava com ele, aquele joguinho, ficava com sono assim, mas eu jogava com ele, porque eu tinha que reservar pelo menos 15 minutos para ele, cansado com sono, mas eu me esforçava. Aí quando eu precisava de algo dele, rapidamente já me atendia. Por quê? Porque ele tinha que entrar na minha história, mas ele só entra na minha história, da minha vontade, quando eu entro na história dele. Então se eu reservar um momento fazendo algo com ele, ele vai me ouvir quando eu querer algo dele. Então hoje, graças a Deus, meu filho é extremamente obediente, até demais, mas porque foi reservado tempo com ele. Então se eu reservei tempo com ele, e agora ele me entende. Então ele chegava num lugar, não gritava, não fazia escândalo, eu quero tal coisa quando criança, não, nada disso, mas tem que reservar tempo para ele. Assim também é com a esposa, você tem que reservar tempo. Assim também é com Deus, você reserva tempo para Deus, para relacionar e comunicar com a pessoa, para que haja o respeito e esse amor se manifeste. Essa palavra é muito boa, irmão. Essa palavra é muito boa, porque às vezes tem pessoas aqui que estão aflitas com problemas de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, e não sabe às vezes o que fazer. Invista reservando tempo para os seus filhos, sua esposa, quem quer que seja, seu irmão. Às vezes você não entende demais com alguém dentro de casa, e só choque. Reserva tempo para conversar, reserva tempo para fazer algo que seja saudável com a pessoa, para você ver. Muda totalmente o relacionamento. Lá em casa mesmo, nunca mais nós tivemos nenhum desentendimento de palavras, quando nós passamos a orar juntos. Todos os dias no pé da cama, toda a família ora junto antes de dormir. Aí já apaga tudo e vai dormir. Se você reservar tempo para trazer Deus para esse relacionamento,
trazer Deus para esse relacionamento, se você reservar tempo para isso, também melhora muito, muito. Amém? Vamos ficar em pé? É uma delícia, fizeram uns, açaí, e teve sobremesa, aí todo mundo, cada um correu atrás de uma coisa, cada um teve sua barraquinha ali, foi uma coisa linda mesmo. Quero agradecer a Deus por todas as pessoas que vieram ontem, pela bênção que foi ontem. Quero agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez no final de semana, os milagres que Ele fez na sexta-feira, os milagres que Ele fez no sábado à tarde, à noite também, foram muitos milagres. Eu quero agradecer a Deus por me permitir ver Ele fazer esses milagres. Mais alguém tem algum testemunho para contar? Ficou 15 dias no cartório, Deus abriu a porta para ela. Ouviu os problemas. Teve uma jovem de 17 anos lá, e ela falou assim, quando ela contou o problema dela, eu fui procurar saber como o pessoal estava falando, ela falou que a mãe dela estava em depressão e já tentou suicídio várias vezes. A mãe em depressão e tentou suicídio várias vezes. Católica, e eles estavam usando, pediu para Deus, para Jesus, ela falou assim, que ela não acreditava mais. Pastor, aquilo ali, né? Eu falei, não, Deus responde, ele assim, então assim... Fez a obra missionária, né? Evangelizando no lugar que ela estava trabalhando, e também ela tem uma bênção financeira. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém tem algum testemunho para contar? Tendo cuidado com a vida dela. Sim, o filho dele está muito mal com Covid. Deus ouviu as orações e salvou ele do Covid. Glória a Deus. Que maravilha. Mais alguém tem algum testemunho? Agradecendo a Deus pelo privilégio de poder buscar o Senhor de madrugada. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém tem algum testemunho? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos, ó Pai, pelas palavras que ouvimos, pela ministração do teu servo. Agora, ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe se nós falhamos, meu Pai, nas nossas palavras, nossas atitudes, Senhor. Renova, meu Pai, as nossas forças. Meu Senhor, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Pai, visita o nosso coração, nossa alma neste momento. Se há algo em nós que entristece o teu Espírito Santo, perdoa-nos, meu Pai. Purifica-nos de todo mal. Enche-nos do teu Espírito Santo. Que teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Pai, salva os nossos familiares. Capacita-nos para falar com eles, Senhor. E te peço, ó Senhor, abra as portas mesmo. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E tenhamos, meu Pai, a salvação aguardando o arrebatamento da tua igreja. Muda-nos, meu Pai. Transforma os nossos filhos. Transforma os esposos, Senhor. Entra com providência. E perdoa mesmo os nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vai dar uma ideia nova de um serviço na mente do irmão Fogaça, em que nenhum artista plástico pensou em fazer, mas Deus vai te colocar na sua mente uma ideia nova, e que o Senhor vai aprender, e será exclusividade na nossa região. Não estou falando isso aí para agradar Ele, não, estou falando isso porque Deus mandou falar. Deus quer que o Senhor seja dono do seu próprio negócio, só que ainda tem algumas coisinhas para deixar ainda, e o Senhor vai conseguir, se o Senhor se esforçar, para ser dono do seu próprio negócio. Com relação àquela vida da sua família que te preocupa, Deus vai dizer, não é para preocupar, somente intercede que eu vou completar a obra. Tudo que fizer na minha obra, eu vou te honrar. Tudo que fizer na minha obra.
Senhor, qual das coisas é para eu fazer? O que fizer na minha obra, Ele diz que vai te honrar. Crê nisso? Crê nisso? Eu vou mudar aquela vida. Não te preocupa, no tempo certo eu vou resgatar aquela vida. Não fique preocupado, diz o Senhor. Não te preocupe com as tuas finanças cuido eu. Apenas fique firme nos meus caminhos, que eu cuido das suas coisas, diz o Senhor. Meu Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe todas as coisas, ó Pai. O inimigo da nossa alma, Pai, tem tentado de todas as formas atrapalhar a Tua obra. Mas ele é um derrotado na cruz do Calvário. Meu Senhor, entra com providência mesmo, Senhor. Pai, não deixa que os filhos se percam, Senhor. Não deixa que os casais se esfriem, Senhor. Não deixa, ó Pai, que o inimigo, meu Pai, intente contra a nossa família. Entra com providência mesmo, Senhor. Pai, só o Senhor pode resgatar, restaurar, restituir o que foi perdido, Senhor. Só o Senhor pode trazer de volta o que nós perdemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma mesmo a causa do Teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, liberta mesmo, ó Pai, o filho da Tua serva, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Pai, eu sei que nem todas as coisas acontecem como nós queremos, mas sabemos que se nós buscarmos, nós encontramos. Então, ó Pai, quanto mais o Teu Filho buscar a Ti, mais ele vai encontrar, Senhor. Quanto mais ele dedicar, mais o Senhor irá honrá-lo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu creio. Pai, nenhuma das promessas, meu Pai, serão lançadas fora. Todas elas serão cumpridas. Tenha só um pouco de paciência, que serão cumpridas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Alguém passando mal? Alguém enfermo? Todos bem? Graças a Deus. Todo mundo saudável, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir um dia de paz hoje. Vamos pedir para o Senhor que Ele guie os nossos passos hoje. Vamos pedir que as providências, as promessas de Deus sejam cumpridas. Amém? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te agradecemos pela Tua bondade, misericórdia e graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras sobre família, Senhor, o relacionamento familiar, Senhor. Muito obrigado por usar o Teu servo para nos trazer essa mensagem. Obrigado, Senhor, pela Sua presença. Obrigado por cada palavra, obrigado pelos hinos, pelos testemunhos, Senhor, que foram falados. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu operar em nossas vidas. Nos dê um dia abençoado, andando em espírito, em contato contigo, Senhor. Muito obrigado. Usa-nos, meu Pai, para buscar almas para o Teu reino e evangelizar as pessoas lá fora. Pai, nos capacita, meu Pai, para ter condições de dizer não ao pecado, não à carne, não ao mundo, meu Senhor. Que nosso nome esteja escrito no livro da vida, Senhor. E venha nos buscar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante a sua mão. Se alguém desejar ofertar, tem uma caixinha aqui. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, que nós diremos amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.